Bom dia a todos. Obrigado, Ramon. Obrigado, Bianca. Puxa vida, esse é o meu primeiro ano aqui no Fórum e estou muito, mas muito orgulhoso de estar aqui, muito feliz de estar aqui. E quando eu soube, inclusive, que na edição anterior, quem foi o keynote de abertura foi o professor Clóvis de Barros Filho, nossa, eu fiquei ainda mais honrado com esse convite, né? Como a Bianca colocou aí muito bem, quando falar de conhecimento, de aprendizagem contínua ao longo da vida, não é só para o mercado publicitário, mas para todas as pessoas, para todo mundo, principalmente no tempo que a gente vive, né? Um ponto também que não tem como eu não citar é o Guimarães Rosa, porque aquela sábia palavra, frase dele, quando ele fala que é junto dos bons que a gente fica melhor. E estar nesse evento aqui não é rasgação de seda, confete, é a mais pura verdade. Estar num evento tão qualificado como este, né, com uma curadoria de altíssimo nível, grandes profissionais aqui, só faz enriquecer ainda mais a minha experiência de vida. Eu começo, pessoal, o nosso encontro, né, com uma pergunta para vocês. É claro que vocês não precisam responder, mas para mentalmente vocês se perguntarem: vocês aprendem coisas novas todos os dias? Cuidado, cuidado com a tua resposta, porque muitas vezes eu, quando faço essa pergunta, imediatamente a resposta que vem é sim, claro, sim, eu aprendo coisas novas todos os dias. Só que tem um detalhe: todos os dias você tem a oportunidade de aprender coisas novas. Aliás, não só você, eu, todos nós. Agora, se você vai aprender ou não, depende da tua cabeça, da tua mentalidade. Você está disposto, disposta a aprender? Você quer aprender? Se essa for a tua atitude mental, a tua prontidão para o aprender, sim. Aí você vai aprender até num bate-papo, num café, vendo uma série, você pode aprender, por que não? Não é verdade? Agora, se a pessoa não estiver aberta a aprender, ela pode até estar cursando as melhores universidades do mundo, pode estar na MIT, Columbia, Harvard, Unicamp, mas ela pouco vai aprender. Porque ela estará numa instituição dessa simplesmente porque ela teve boa memória, se preparou para entrar, mas não está aproveitando. Eu estou querendo dizer com isso, pessoal, que muitas vezes as pessoas. É até comum a gente ver isso, pessoas que chegam a idades avançadas, na casa dos 80 anos, às vezes até mais, e a gente percebe que aprendeu pouco da vida. Mas não é que ela não tivesse faculdades mentais que permitissem o aprendizado, não. É porque simplesmente ela estava, olha, fechada, fechada ao aprendizado, presa, amarrada ao seu mundo, às suas crenças, né? Será que faz sentido isso que eu estou falando? Será que isso acontece com muitas pessoas? É importante a gente se desafiar e, de fato, procurar saber qual é a sua atitude no dia a dia, né, frente ao aprendizado. Detalhe: nunca é nem cedo demais, nem tarde demais para se aprender algo. O tempo inteiro a gente tem a oportunidade de virar essa chave, de fato mudar a nossa relação com a vida. A gente está vivendo mais, isso é fato, né? E isso não é uma coisa recente, não não é tão recente, né? Isso vem se tornando mais recente. Antigamente, né, você vai para o Império Romano, puxa, a idade média de vida naquele tempo era de 30 anos. Hoje em dia, você tem o IBGE, né, segundo o IBGE, aqui no Brasil, em 2019, um homem, a idade média de um homem era de 80 anos e de uma mulher 73 anos. Né? Aliás, perdão, ao contrário, 80 anos para mulheres e 73 anos para homens. Então a gente está vivendo muito mais. E aí você me pergunta, vai, Walter, então vou ficar tranquilo, porque já que eu estou vivendo mais, eu vou aprender mais. Será? Será? Pessoal, não dá para ficar de braços cruzados quando a gente fala em aprendizagem ao longo da vida. Tem um espetáculo, uma peça teatral
que eu gosto muito de lembrá-la, chamada Rei Lear, de Shakespeare, né? Uma peça que foi publicada em 1606 e conta a história de um rei que envelheceu antes de se tornar sábio. Inclusive, essa é a frase chave do espetáculo. O bobo da corte, que é aquele personagem que tem a liberdade de dizer todas as verdades, brincando, né, que inclusive é a maneira que a gente fala das grandes verdades, ele fala isso para o rei, né? Pobre, pobre homem que envelheceu antes de se tornar sábio. Envelhecer, né, o envelhecimento, ele não é necessariamente garantia de aprendizado. Você não aprende só porque você tem mais idade, né? A longevidade, ela é uma experiência, inclusive, social. É uma atitude social, né? Você, quando você fala assim, Walter, a pessoa ficou velha. Você pode ter uma pessoa de 30 anos velha. Aí você fala, mas como assim? Velha porque ela não está aberta, não entendeu que as coisas se transformam, não entendeu que tudo está em movimento, né? A Terra está em movimento do Sol, está tudo em movimento. Pode ficar parado. Não tem como alguém ficar parado, né? Então, se você fica parado, é claro que você deixa de aprender, deixa de viver, eu até diria. Quando a gente fala em lifelong learning, que é essa questão aí da aprendizagem contínua ao longo da vida, algo que está até em alta, né? Isso vem se falando cada vez mais nas empresas, né? Isso tem uma profundidade muito maior. As molas propulsoras da aprendizagem ao longo da vida não são apenas a longevidade e as novas tecnologias. O leque é muito maior. É muito maior. Você pode aprender qualquer coisa, desde que você queira, desde que você esteja aberta a aprender. É claro que por uma questão de sobrevivência, né, muitas vezes, para que você continue no mercado de trabalho atuante, você tem que se atualizar com as tecnologias. Ok, só que vai além disso. Você aprende o tempo todo, até fazendo terapia, você pode aprender sobre você, né, sobre o seu autoconhecimento. Em outubro de 2020, o Fórum Econômico Mundial, né, quando publicou o seu relatório sobre o futuro do trabalho, trouxe uma perspectiva para os próximos 5 anos curiosa, no qual a previsão, né, é que serão eliminados cerca de 85 milhões de empregos nos próximos 5 anos, ou seja, até 2025. Por outro lado, serão criados aí novos postos, cerca de 97 milhões de novos postos. Novamente, não dá para ficar de braços cruzados. Você pode me dizer, Walter, nessa balança vai ter muito mais emprego do que perda de emprego para automação. Só que aí é que entra o teu diferencial. Porque o que passa a ter valor, mais do que nunca, é a tua habilidade de pensamento crítico, analítico, é a tua criatividade, que inclusive para o mercado publicitário é questão de sobrevivência, a criatividade, né? Todos nós temos graus de criatividade, só que esses graus eles são aprofundados graças ao conhecimento. Você não vai reinventar a roda, ninguém reinventa a roda, mas você, quando tem outras referências, o teu fator humano é capaz de relacionar, criar ganchos, vínculos, relações entre conceitos e chegar a uma inovação, a chegar a um novo. Esse momento que a gente vive, né, o espírito do nosso tempo, ele é muito inovador, ele é muito dinâmico, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é o Zeitgeist, que é um termo, uma expressão em alemão, né? Que significa justamente o espírito do nosso tempo, o sinal dos tempos, né? Em suma, está se referindo ao clima intelectual da época, do mundo, né? As características de um determinado período, moda, comportamento, política, sexualidade, atualizações, tudo, né? E a gente agora do mundo VUCA, que é algo que não é nenhuma novidade, foi muito falado nas empresas recentemente, né? O que é o mundo VUCA? O mundo VUCA é uma leitura de mundo que foi criada
pela Escola de Exército Americana, né, para se referir ao mundo pós-Guerra Fria. Ou seja, é um mundo, é um acrônimo, o VUCA, né? Que, para quem não lembra ou não conhece o conceito, significa volátil, né? Se a gente for traduzir para português, volátil, ou seja, um mundo em mudança constante. A gente viu isso, inclusive, com a pandemia de Covid-19, né? Incerto, porque as mudanças que caracterizavam, né, digamos assim, porque a gente já tem outra agora, o mundo VUCA eram difíceis de prever, né? Isso devido à globalização. Então, um incidente num lugar do mundo tinha consequência no globo todo. Exatamente como a gente viu com a pandemia, ou num passado de 20 anos atrás, com os atentados terroristas de 11 de setembro, né, em Nova York. Complexo. Por que se referia à complexidade? Porque os eventos eles não aconteciam simplesmente por causa e efeito, mas sim como resultado de uma rede de acontecimentos. E ambíguo. Né? Essa ambiguidade, né, gera uma crise de certezas no mundo, principalmente graças ao advento da internet, né, das redes sociais, no qual é possível você encontrar ali argumentos convincentes sobre qualquer ponto de vista. Né? Só que quando você pensava que está tudo resolvido, ok, é o mundo VUCA, veio a pandemia bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo, a vida de todas as pessoas, não tem um ser vivo nesse planeta que não tenha sido afetado de alguma maneira pela pandemia. Eu digo porque até os animais, né? A gente teve imagens, inclusive no ano passado, de animais circulando em grandes cidades, no centro de grandes cidades, né? Londres, Veneza, enfim. E aí a gente chega, pessoal, no caos absoluto. O que seria esse caos? Esse caos é o que está em alta, inclusive, no universo corporativo, que é o conceito de mundo bunny. Bunny, né, é uma expressão aí que vem, né, de um professor, historiador, antropólogo da Universidade da Califórnia, para ele se referir ao mundo atual. É uma sigla também. Né? Eu diria que o mundo bunny, esse conceito, ele tem uma precisão, mas uma precisão como se fosse de um exame de ressonância magnética nuclear. Né? Porque quando uma pessoa faz um exame desse, aquele aparelho consegue mapear os teus órgãos, né, de maneira transversal, inclusive, de uma precisão incrível. Só que o mundo bunny, ele faz isso com o nosso zeitgeist, com o nosso momento. Então, traduzindo para o português, significa, primeiro, frágil. Né? Por que é frágil? Porque as coisas elas pareciam muito fortes até antes da pandemia, mas a gente percebeu que são frágeis. Né? As mortes, inclusive, de pessoas que você nem imaginava, né? Em grandes impérios aí sendo dissolvidos. Né? É claro que para um mundo frágil, você me pergunta, Walter, qual skill, qual habilidade que eu preciso ter num mundo tão frágil? Adaptabilidade. E o que vai te ajudar na adaptabilidade, mais uma vez, é o conhecimento. Né? É um mundo ansioso. Né? Existe uma sensação de impotência generalizada na humanidade. Então, um caminho para essa ansiedade generalizada é você trabalhar uma comunicação mais empática. Quando você fala de empatia, né, se a gente pegar como referência o professor Daniel Goleman, de Harvard, que cunhou o conceito de inteligência emocional, ele fala que a empatia ela é subdividida em 3 fatores. Né? A empatia emocional, que é quando você compreende o que a outra pessoa sente, as emoções do outro. A empatia cognitiva, que é quando você compreende os argumentos do outro, o ponto de vista do outro, mesmo que você não concorde. Né? E a preocupação empática, que essa vai além de você compreender o que o outro pensa, o que o outro sente, mas você se preocupa com o bem-estar do outro. Né? Aliás, não existe outro. Todos somos uma coisa só, somos um só ser. Então, quando você cuida do outro, você está cuidando de você, na verdade. Então, essa comunicação empática é um caminho aí para essa ansiedade generalizada. É um mundo não linear, né? Ou seja, causa e efeito
aparentemente desconectados. Então, para o mundo linear, mais do que nunca, você precisa ter abertura mental, flexibilidade cognitiva, porque não tem outro caminho, pessoal, não tem. E incompreensível, ou seja, eventos parecem ilógicos, né, sem sentido. E um caminho, né, para esse mundo tão incompreensível é você investir na confiança. E quando eu estou falando de confiança, eu estou falando na autoconfiança, você acreditar mais em você, na confiança do outro, ou seja, você confiar mais nas pessoas e conseguir com que os outros confiem também mais em você. Então você tem aí esses três vetores que são fundamentais: a autoconfiança, a confiança no outro e o outro em confiar em você. É um caminho que te leva aí a lidar melhor com esse mundo tão incompreensível. Eu gosto muito de um pensamento que fala que nenhum grande aperfeiçoamento na humanidade, né, como um todo, é possível se você, como indivíduo, né, não reconfigurar o seu modo de pensar, né, o que te conecta com o mundo. A gente tem, hoje em dia, se fala muito, né, da questão do novo normal. O novo normal está em alta, né, se fala tanto. E me parece um equívoco muito grande, novo normal, porque vai, para mim, direto a um conceito chamado normose. Volta normose, o que é isso? É um conceito que foi desenvolvido, né, por dois psicólogos franceses e um brasileiro, por sinal, né, o brasileiro, o Roberto Crema, e os franceses, o Jean-Yves Leloup e o Pierre Rivet. Então, eles entenderam que normal não é sinônimo de sadio, né? Normal é algo, é um comportamento que se mostra frequente, somente isso. Então, alguns comportamentos normais, como escovar os dentes, por exemplo, é comprovadamente saudável, ok? Né? Só que outros comportamentos podem até matar, né? A guerra, o egoísmo, né? Então, os pensadores da normose, eles consideravam que vivemos um contexto em que as pessoas aceitam, muitas vezes, modelos de vida sofridos, né? Como, por exemplo, longas jornadas de trabalho, né? Porque todo mundo faz, como se fosse normal. Né? O indivíduo que opta por seguir a maré, ele está evitando, na verdade, o seu florescimento. Florescimento como pessoa. Né? Muitas coisas que são consideradas normais, com o tempo, deixam de ser. A escravidão, por exemplo, num determinado período era normal a escravidão. Hoje já é anormal, não é mais. Então, como dizia o Milor Fernandes, né, se o indivíduo não tem dúvida, é porque ele está mal informado. Então, mais uma vez, o que vai te dar suporte para você romper com a normose é o conhecimento. Eu escolhi essa imagem aqui da capa do LP de Caetano Veloso, Circulador, né? Porque ele tem uma canção nesse disco que é exatamente isso, Fora da Ordem. O Fora da Ordem tem um verso que diz que alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Tudo parece que era ainda construção, mas já é ruína. E isso é a síntese, eu diria, do novo normal. Né? E o que fazer, então, nesse momento? Né? Quando a gente pensa que a coragem, na verdade, é uma atitude que está entre a covardia e imprudência, a gente traz aí, né? A coragem é uma força emocional que, inclusive, permite você de alcançar objetivos, né, em face das adversidades, tanto externas quanto internas. Porque, às vezes, o maior algoz é a própria pessoa. Né? O que está impedindo o seu florescimento, o seu crescimento, é a própria pessoa. Coragem, inclusive, na perspectiva da psicologia positiva, é considerada uma virtude. Uma virtude. Né? Como diria no budismo, é o caminho do meio, a coragem.
E esse é um discurso que vai da Grécia, né, de Aristóteles, do pensamento de Aristóteles, para o Oriente, né? Então, coragem e sabedoria são consideradas virtudes humanas universais na psicologia positiva. É claro que cada virtude ela é representada por algumas forças de caráter, que nada mais são do que comportamentos observáveis, mensuráveis. E aí, se você me pergunta, ok, Walter, mas quais comportamentos expressam a coragem? Então, a gente vai aí para a integridade, perseverança, né? Vitalidade, bravura. Assim como a sabedoria, ela também tem comportamentos que expressam a sabedoria. Quais são? A curiosidade, a criatividade, o amor ao aprendizado, a perspectiva. Então, a gente tem aí, todos esses ganchos levam a você. Ou seja, chegamos aí à própria pessoa. Essa frase que está escrita na entrada, né, do Templo de Delfos, né, conhece-te a ti mesmo, é a chave, é o segredo. Porque para você ter uma vida plena, para você ter uma vida boa, digamos assim, boa não no sentido de ser um bom vivant, uma pessoa que está só nos prazeres, mas uma vida plena, que você de fato chegue onde você deseja chegar, né? O indivíduo, para sentir isso, ele precisa perceber que ele está no controle da vida dele, das suas escolhas. Ou seja, mais uma vez, nesse sentido, é o conhecimento contínuo que vai te levar à sua melhor versão, que vai te conectar a você mesmo, né? É você fazer contato com a sua bússola interior. E para você fazer contato com a sua bússola interior, é preciso haver silêncio. Ou seja, você precisa redirecionar o seu foco externo para o seu foco interno. E aí, pessoal, tem uma questão básica que é você entender e perceber qual é a sua necessidade, né? Cada pessoa tem uma necessidade específica. Você pode, muitas vezes, buscar o conhecimento porque você quer uma promoção no seu trabalho ou porque você quer ter um retorno financeiro maior na sua vida. Tudo bem, não tem problema algum. Só que vai além, porque isso se transforma. O conhecimento transforma o teu olhar. Tem um conceito que eu gosto muito do Stephen Covey. Stephen Covey, ele foi um grande escritor, né, sobre desenvolvimento pessoal, autoliderança, liderança. E um dos clássicos dele é o título Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E neste livro, pessoal, ele tem um conceito que, quando eu li pela primeira vez, eu falei, puxa, ele está falando de mim, da minha vida, né? E acredito que isso aconteça com muitas pessoas, que é a espiral do conhecimento. Então, olha que interessante. Quando nos movemos numa espiral de conhecimento e amadurecimento, ou seja, o que você vê transforma, ou seja, quando eu me refiro ao que você vê, eu estou me referindo ao que você consome de conteúdo na sua vida, né? Então, o que você vê transforma você, ou seja, transforma o ser. E quando você transforma o ser, você altera a sua percepção, você altera a sua leitura de mundo, você reconfigura o seu mapa, né? Portanto, altera consequentemente o que você vê. É uma espiral sem fim. Ou seja, o ver altera o ser, que altera o ver, e assim sucessivamente. Eu estou dizendo isso porque o conhecimento muda a tua visão de mundo, né? Na minha vida, isso foi fato, né? Quando eu decidi investir numa faculdade, a minha faculdade, inclusive, foi tardia. Eu não fiz faculdade na juventude. Na juventude eu queria fazer outras coisas. Eu estudava teatro, era outra. A minha cabeça não entrava no mundo acadêmico, né? E quando eu decidi fazer a faculdade, eu a fiz porque eu pensei, bom, vai ser mais uma arma, digamos assim, na minha vida para eu
viver melhor. Só que mudou a minha cabeça completamente, mudou a minha visão de mundo, de país, de sociedade, a minha autoimagem, né? Me reconectou comigo. Eu cheguei aí ao meu Ikigai, né? Aí que você fala assim, puxa, o Ikigai é a essência, né? É a essência, é quando você, de fato, passa a ver a beleza nas pequenas coisas, é quando você encontra o real sentido que te faz levantar todos os dias e viver a tua vida, né? Um dos pilares, inclusive, quando a gente fala do lifelong learning, da aprendizagem contínua, é o aprender a ser. Aprender a ser uma pessoa melhor, a crescer como ser humano, a chegar à sua melhor versão e se superar. Quando eu me for, né, porque um dia eu vou, né, assim como você também, né, o que eu quero deixar? O que você quer deixar para o outro? Porque a gente vive na lembrança do outro, no impacto positivo que você deixou nesse mundo, na contribuição que você deixou. E o conhecimento, ele é preciso nesse processo, né? Um dos caminhos, nem sempre é fácil chegar a esse processo. Demora, né? Eu estou falando de propósito, inclusive. Mark Twain, ele fala que os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia do seu nascimento, claro, no dia que você nasceu, e o dia que você descobre o porquê. Ou seja, o dia que você dá sentido, significado à tua existência. Tem pessoas que passam pela vida e não encontram propósito. Demora. Eu fui encontrar o meu depois dos 30, né? E muitas vezes tudo bem. Na verdade, não é você que encontra o propósito, é o propósito que te encontra. E aí você, de fato, floresce, né? Eu só estou aqui nesse evento, pessoal, porque eu amo o conhecimento, porque me abri para o conhecimento, porque eu publiquei o meu primeiro livro. Então, o conhecimento na minha vida é mais do que um progresso de vida, é uma transformação do ser, né? Mudou a minha cabeça, o conhecimento muda, inclusive, o teu cérebro, muda o cérebro. Aí você vai me falar, mas Walter, como muda o cérebro? É científico, é biológico isso, né? A neurociência, ela tem um conceito que eu gosto muito, chamado neuroplasticidade. E o que é isso, pessoal? Olha que coisa interessante e simples até de você entender, apesar da complexidade. Quando você sabe algo na sua vida, qualquer coisa que seja, você tem um, um, uma rede de neurônios. Neurônios são aquelas células, né, que fazem parte do teu cérebro, que estão dentro do seu cérebro. Você tem uma rede de neurônios no teu cérebro. Então, vou dar aqui um exemplo bem simples de você entender. Mas aqui a cor não vai ficar bacana. Mas até para que você veja, se você sabe algo, é como se existisse um circuito neural. Aí você aprende outra coisa. Digamos assim, você aprende, por exemplo, outra habilidade que vai somar na tua vida. Então, essa outra habilidade configura um outro circuito. Só que esses circuitos, com o aprendizado, ele vai se integrando um no outro e desativando, digamos assim, apagando aqueles circuitos desnecessários. Então, o teu cérebro ele vai ficando mais eficiente, ele vai performando melhor. O processo da neuroplasticidade, né, que é a remodelação, quando ele se reconfigura. Esse processo ele se consolida quando você dorme, quando você se alimenta bem, consumindo proteínas, né? Então, literalmente, quando você acaba, por exemplo, de ler um livro, né, você mudou. O teu cérebro mudou. O cérebro ele é um órgão que consome muita energia, apesar de ser um órgão pequeno. Então, ele pesa, né, em média, 1,5 kg. Né? Se você pensar no teu corpo, se você tiver, por exemplo, 70 quilos, 1,5 kg é irrisório, né, em termos de volume. Só que ele consome cerca de 20 a 25% de toda a energia que que o teu corpo usa. Né? 25% vai para o cérebro.
Então, para você ter uma ideia, ele gasta muita energia. Aprender, pessoal, requer esforço cognitivo. Porque se você está numa zona de conforto, de prazer, né, você naturalmente não está aprendendo. Você tem que querer aprender. Ninguém aprende por ninguém. Né? Então, se você não quiser aprender, já vendo aqui no próprio cérebro que ele consome energia, você não vai aprender. É claro que o teu propósito, o teu significado é o que vai te ajudar nesse processo. Inclusive, nós temos, hoje em dia, a internet, por exemplo, ela nos favorece muito nesse processo. O Pierre Levy é sociólogo, enfim, ele tem um conceito que eu gosto muito, que é do cyberespaço. O que é o cyberespaço? É quando você entende que a interconexão, a criação de comunidades virtuais, né, e a inteligência coletiva são premissas básicas do cyberespaço, né, do espaço digital. Né? Então, essa fluidez exponencial que a gente tem através da internet, né, ela favorece não só a produção, mas o compartilhamento de conteúdo em rede. Né? Vale lembrar que a sociabilidade pode nos ajudar a aprender mais através, inclusive, do conhecimento tácito. A gente aprende uns com os outros. E a grande rede da internet nos permite isso. Né? É aquele pensamento japonês, né? Que todos nós juntos somos muito mais inteligentes do que sozinhos. Então a gente tem essa super ferramenta. É claro que a mentalidade de aprendizado contínuo é um estilo de vida. De nada adianta você ter a sua mão um celular no qual você tem acesso ilimitado ao conhecimento, se você usar o seu celular simplesmente para com fins de entretenimento. Né? Entretenimento, ok, você pode dizer, mas Walter, a gente não aprende quando a gente se diverte. Né? Arquimedes não dizia que brincar é condição fundamental para ser sério. Ok, mas você pode usar o seu mobile, o seu celular, para assistir uma palestra, para baixar um e-book, para ouvir um podcast, né? Para criar ali, se alimentar de conhecimento. Agora, é claro que a gente tem aí, né, um grande desafio, que é a atenção. Né? O que é a atenção? É a sua energia psíquica. Né? Porque o celular, ele rouba, muitas vezes, ele furta, digamos assim, a sua atenção. Então, para você entender, né, como você pode lidar melhor com a sua atenção, né, eu vou citar novamente o Daniel Goleman. Ele tem um estudo muito bacana no seu livro Foco, no qual ele fala, inclusive eu também falo isso no Conhecimento Líquido, sobre dois tipos de atenção, a ascendente e a descendente. Né? O que é isso? Né? A ascendente, ela é de baixo para cima, ou seja, é a tua mente mais ancestral, que é rápida, né, em tempo cerebral, é automática, é involuntária, intuitiva, né? Ela opera, inclusive, por impulsos, ela é movida, pessoal, pelas emoções. Né? E isso captura a tua atenção. Então, muitas vezes, qualquer coisa atrativa vai capturar a sua atenção. É a atenção ascendente. Só que, em contrapartida, nós temos também a atenção descendente. O que é a atenção descendente? Ela é mais lenta? É mais lenta. Só que ela é voluntária. Ela é esforçada. Ela é a sede do seu autocontrole. Né? Ela é capaz, a sua atenção descendente, que está partindo do seu córtex, né? Seu neocórtex, que é a região do teu cérebro lógica, racional, relacionada a planejamento, a linguagem. Né? Então, ela é onde está o seu CEO da tua vida, do teu cérebro. O que eu estou querendo dizer aqui é que quando você decide que você vai aprender algo, é a tua atenção descendente. Ela está vindo da razão e está norteando ali as tuas escolhas. A atenção, ela é um músculo cognitivo. Né? Você só chega nessa atenção descendente se você souber o que você quer.
Porque senão, né, como diria Lewis Carroll, quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Não é assim? Quando a Alice está perdida na floresta, que ela encontra o gato, ela fala, para onde eu vou? E ele responde, você quer ir para onde? E ela fala, bom, para qualquer lugar. E ele matematicamente diz, então você segue em qualquer direção. Então, quanto mais você souber aonde você quer chegar, melhor, porque o seu foco é a sua realidade. Então, mais uma vez, pessoal, conhece-te a ti mesmo. Mindfulness é um caminho essencial, espetacular para você se conectar com você. A força, né, o controle, está na sua atitude protagonista. Né? E a essência da atitude protagonista, se você me perguntar o que é a tua capacidade de ser proativo, ou seja, de tomar iniciativa e assumir a responsabilidade pelos resultados. Então, atitude protagonista significa você ter a proatividade e responsabilidade pelos teus atos. Né? É você gerenciar o teu próprio processo de aprendizagem. Às vezes eu estou palestrando, estou dando um workshop, e aí me perguntam, Walter, eu posso fotografar o conteúdo? Aí eu digo, não só fotografe, claro, mas faça anotações, gerencie o teu processo de aprender. Ninguém aprende por ninguém. Então você tem que ser protagonista das tuas escolhas. Né? A gente tem um grande volume de informações, você tem que aprender a aprender. O que é aprender a aprender? Você pode ter uma amplitude, uma certa amplitude de conhecimento de vários assuntos, claro que pode. Mas vale a pena, pessoal, você considerar a possibilidade de estudar em profundidade alguns assuntos específicos. Então, esta é uma atitude protagonista e totalmente conectada com o aprendizado contínuo nesse mundo que a gente vive. Os maiores desafios aí são as suas crenças. Se você falar, Walter, eu não tenho tempo. Puxa vida, se você hoje em dia, por exemplo, vai dar uma caminhada, está no metrô, está no ônibus, está no avião, está dirigindo, você pode ouvir um podcast enquanto isso, né? Você pode ouvir uma live, né? Você não precisa nem assistir, você está ouvindo. Né? Quantas e quantas vezes eu estou em casa, organizando coisas na minha casa, e estou ouvindo um audiobook que está me inspirando, e eu paro, venho, faço anotações. Tem muitas maneiras de você consumir o conteúdo, não só de maneira formal. Né? Ou então, quando a pessoa fala, Walter, tudo bem, mas eu não tenho recursos financeiros para investir em conhecimento. A gente tem conhecimento de qualidade, inclusive, gratuito, muitas vezes. Mas você tem que ter iniciativa. Né? Quantos eventos? Esse mesmo aqui é um evento que você vai ter acesso ao conhecimento gratuito, fazendo a inscrição. Né? Então, você tem isso. Agora, você precisa, é claro, abrir na tua agenda um horário nobre para o teu conhecimento. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a pessoa fala assim, tá bom, eu vou começar a ler um livro. Na hora que me sobrar assim, à noite, no intervalo, eu dou uma lidinha. Só que, enquanto ficar simplesmente como algo secundário, você não consegue aprender, né? Como poderia aprender. A gente está chegando ao final, tá, pessoal? Mas vou finalizar aqui falando a questão do flow, que é tão importante. O que é flow? Flow é o estado de fluxo, né? É um conceito que foi elaborado pelo Mihaly Csikszentmihalyi. Ele tem esse nome tão diferente, né? Mas é uma contribuição incrível que ele deu para a alta performance, né? O flow nada mais é do que o código-fonte, digamos assim, do máximo desempenho humano. Para você entrar em flow, né, você precisa, é claro, estar conectado com você e calibrar, equilibrar dois fatores. O grau de desafio que você tem na tua vida ou numa tarefa específica e o grau de habilidade que você tem preparado para cumprir, entrar naquele desafio. Né? Quando você entra em flow, inclusive, você não vê o tempo passar, a atividade ela se torna autotélica, ou seja, o fim é ela mesma. Né?
toda a tua atenção, toda a tua energia psíquica está concentrado nela, né? E tem um detalhe, né, para fechar. Um dos caminhos que ajuda você a entrar em flow é você definir metas. Porque quando você define uma meta aonde você quer chegar, você organiza o caos do pensamento. Então, é fundamental isso, propicia, inclusive, que você aprofunde o teu conhecimento. Eu quero agradecer a todos pelo tempo, pela atenção de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês, né? Essa palestra, ela é a essência, a alma do meu livro Conhecimento Líquido. Muito obrigado.